Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor novamente. Você está em pé, por favor, abra a sua Bíblia. No segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, leremos os versículos 11 e 12. Depois nós vamos ler o primeiro livro de Samuel. Mas por agora, primeiro de Samuel, capítulo de número 23, versículos 11 e 12. Glória a Deus que sempre nos dá vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Você achou? Pode dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: e depois dele, Samá, filho de Ag, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Você pode agora abrir 1 de Samuel, capítulo 17, por favor. 1 de Samuel 17. Aí, hoje se comprova a minha teoria de sempre trazer a Bíblia, né? Aí, quem não trouxe, não pode acompanhar a leitura. Mas vai acompanhando, ouvindo, né? Porque às vezes até quem tem, o presbítero Osvaldo, por exemplo, tem, mas os olhos não estão ajudando muito, né? Então, o importante mesmo não é ler, é praticar o que se lê, né? 1 de Samuel 17, versículos 38 e 39. 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 38 e o 39. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Tome seu assento por bondade em nome de Jesus. Hoje o culto é voltado para as famílias, é culto da família, né? A nossa igreja, o primeiro domingo é o culto da família, o segundo domingo é o culto de Santa Ceia, o terceiro domingo e o quarto domingo, o terceiro domingo é culto de temática livre, o terceiro domingo é o quarto domingo, culto do Espírito Santo. E hoje, como culto da família, eu quero trazer uma palavra a todos os amados irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Nós já ouvimos e entendemos que há uma batalha, há uma guerra que ocorre desde que nascemos, né? Eu disse aqui numa outra ocasião que, ao invés de chamarmos batalha espiritual, o termo mais apropriado a usarmos seria ou é guerra espiritual. E eu argumentei assim porque nós entendemos que uma guerra é feita de muitas batalhas, né? Uma guerra é feita de muitas batalhas. Eu venho de um país que viveu quase 30 anos de guerra civil. Então eu sei mais ou menos o que estou falando aqui. Uma guerra não tem apenas uma batalha. Uma guerra, ela tem várias batalhas. Tem aí meu conterrâneo, né? O doutor Odavias Bibiano Chivinda, né? O Bibiano, ele é advogado, né? De formação, e também aprovou aí na OAB. O menino é muito inteligente, Deus te abençoe, né? Logo de primeira aprovou. Glória a Deus por isso. Então, ele sabe também um pouquinho do que estou falando, até talvez mais ele do que eu, porque ele que vem de Benguela. Eu sou de Luanda, no meu estado, na minha cidade, houve alguns confrontos, algumas batalhas, né? Mas em Benguela, no estado do Odavias, a coisa foi bem mais séria do que foi onde eu cresci, onde nasci. Pois bem, então há uma guerra espiritual. Essa guerra é feita de batalhas, e algumas batalhas nós vencemos, outras infelizmente perdemos. Algumas perdemos porque nos faltou inaptidão para lutar essa guerra. Isso é, nós não sabíamos, não tínhamos as ferramentas,
nem entendemos que era uma guerra espiritual e perdemos essa guerra espiritual. Outras batalhas nós perdemos porque Deus mesmo assim o permitiu. Algumas derrotas que nós experimentamos na nossa vida não é porque o diabo foi mais forte, não. Foi porque Deus assim o permitiu. Por quê, pastor? Não sei. É Ele que sabe. É Ele quem conhece o futuro. É Ele quem conhece o presente. É Ele quem sabe o passado. Então Ele sabe bem o que faz. Outras batalhas nós perdemos não porque não sabíamos como lutar, nem tampouco porque Deus permitiu, mas porque nós fomos negligentes. A Bíblia fala, por exemplo, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Isso é, a realidade da tentação é uma possibilidade sempre constante. Sempre o diabo vai criar ou provocar situações para nos expor a um perigo espiritual ou até mesmo físico, financeiro, emocional, independente da área. Então a tentação ela vai aparecer, mas o Senhor diz aos discípulos e a nós que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação, né? Algumas vezes eu oro e não vigio, outras vezes eu vigio e não oro, mas a receita de Jesus é vigia e ora, para você não cair em tentação. Então algumas vezes, porque eu ou não oro, ou não vigio, ou não faço nenhuma das duas coisas, eu perco algumas batalhas. Mas o fato é, nós entendemos, porque o Senhor Jesus mesmo disse, que no mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos que estar prontos para enfrentar adversidades, contrariedades, tempestades, intempéries. Seria muito bom, eu creio que não é apenas desejo meu, mas todos nós desejaríamos viver uma vida sem problemas, para Peter Anderson, sabe? Desde que nasceu até o dia da nossa partida dessa terra, viver sem problema algum, sabe? Ou se vir algum problema, resolvê-los todos. A gente sabe que algumas coisas conseguimos resolver, mas há um par delas que a gente não consegue resolver. Não é porque não queremos, mas muitas vezes é porque nos falta recursos, nos falta a sabedoria, nos faltam coisas que nos permitiriam resolver esses problemas. Então seria muito legal se não enfrentássemos dificuldades. Mas nós não enfrentamos problemas apenas no âmbito pessoal ou individual, mas na família, no seio familiar, nós também enfrentamos dificuldades. A família é um ambiente de relacionamentos. E eu já disse outra vez e volto a repetir, que relacionamentos são difíceis. Por quê? O primeiro relacionamento não é com o outro, é comigo mesmo. Eu preciso aprender a me relacionar comigo mesmo. Só que aí vem o problema. Depois que o pecado entra, Adão olha para si e se vê nu, se sente insatisfeito, se sente incompleto. E desde aquele dia, nós, quando olhamos para nós mesmos, sempre sentimos falta de algo. Percebemos que há alguma falta em nós mesmos. E alguns conseguem lidar com isso de uma forma bem melhor. Outros não. Têm baixa autoestima, não têm amor próprio. Outros até entram num processo de doença mental, depressão ou outra situação emocional, porque não conseguem lidar consigo mesmo. É a ideia do, por exemplo, vou usar aqui uma exemplificação que acho que você vai entender. Nós somos crentes, ouvimos pela palavra de Deus que precisamos aprender a amar, a perdoar, precisamos aprender a orar, a ter disciplinas espirituais. Mas quando eu olho para aquilo que a Bíblia diz e olho para a minha prática diária, falo assim, como eu sou falho, como eu não consigo cumprir essas coisas. E se eu de fato estou comprometido em uma vida para andar em comunhão com Deus, essa minha falta naquilo que Deus requer de mim, me causa constrangimento, me causa incômodo, me causa um desconforto. E aí eu não consigo lidar comigo mesmo. Então relacionamentos começam primeiro comigo. E eu preciso aprender a lidar comigo mesmo. Mas não apenas isso. No seio familiar, há o relacionamento de uns com os outros. Há o relacionamento conjugal, entre um homem e uma mulher. Há o relacionamento parental, entre os pais e os filhos. Há um relacionamento de irmandade entre os irmãos, caso hajam mais filhos. E esses relacionamentos envolvem mais de uma pessoa. E são pessoas que, apesar de crescerem ou conviverem no mesmo ambiente,
comerem a mesma comida, terem o mesmo endereço, verem a mesma TV, ou então experimentarem algumas situações vivenciais iguais, mas reacionam, têm reações, têm entendimentos, têm posturas diferentes. E aí começa outro problema, porque eu não aprendi ainda a lidar com o diferente, porque às vezes espero que o outro haja ou pense como eu. E quando o outro é diferente de mim, ao invés de eu entender, ou pelo menos procurar entender a diferença, e a partir desse entendimento construir uma relação saudável, eu quero a todo custo mudar o outro, ou impor a minha vontade, ou alguma coisa nesse sentido. E aí começam os conflitos. Então, no seio familiar há conflitos. Eu não tenho irmãos de sangue, eu cresci, portanto, sozinho, mas sei que mesmo entre irmãos que se amam, às vezes o amor é tão grande que se o pai não entra no meio, sai uns tapas, né? Esses dias vi um vídeo de uma mãe que pegou os dois filhos, um mais velho, o outro mais novo, os pôs dentro de uma camiseta, de uma blusa bem maior, e falou: vai, se abraçam, pede perdão, fala que se amam, porque parece que os dois brigaram, e a mãe decidiu fazer com que os filhos se reconciliassem. Aí você via o vídeo, a cara das crianças, o mais novo até falou: foi mais rápido, desculpa, eu te amo. O mais velho, a cara dele, chupou 1 quilo de limão com sal e um pouquinho mais assim, eu falei de piqui outro dia aqui na casa de casais, né? Comeu piqui, não sabia comer, mordeu de uma vez só, a cara feia para pedir perdão. Se amam, são irmãos, mas ainda assim sai uns conflitos, né? Amém ou não amém? Sai sempre. Não, eu nunca briguei com meu irmão. Pode ser que sim, mas é pouco provável que isso tenha acontecido, né? O comum é mesmo sair umas faíscas. E às vezes não fica só na faísca, não, sai mesmo uns tapas, né? E aí a mãe chega no quarto: o que está acontecendo aqui? Nada não. Os dois estão todos vermelhos, né? Suados. O que aconteceu aqui? Nada, não aconteceu nada. Mas sabe o que aconteceu? Alguma coisa. Enfim, relacionamentos são difíceis. Mas nossa família não é apenas um projeto de Deus, não. Nossa família é nossa, quer dizer, é uma realidade que nos diz respeito e precisamos lutar por ela, precisamos investir nela, precisamos ser pacientes com ela. Os membros da nossa família são aqueles que mais podem nos abençoar. Então é preciso que eu não desista da minha família. Há famílias em que os conflitos são muito profundos, famílias com traumas profundos, mas você e eu que estamos aqui, que conhecemos a Jesus, nós temos o auxílio do Espírito Santo, e é Ele que nos dá sabedoria, capacidade de amar e de perdoar, para podermos ser agentes de pacificação no seio da nossa família. Então é importante que eu não desista da família. E quando eu leio 2 de Samuel, capítulo 23, tem esse homem chamado Samá. Samá é um dos valentes de Davi. E o texto diz que os filisteus invadem a terra. E eles então estão lá na terra invadindo. E aí o povo plantou lentilhas. Os filisteus entram na terra e querem tomar as lentilhas desse povo. O povo tem medo, desiste da sua terra e fogem. Mas Samá é o homem que o texto diz que ele fica para lutar contra os filisteus. Só que é interessante, ele luta, diz o texto, por um pequeno pedaço de terra que tinha lentilhas. O texto não deixa claro se era um terreno de 10 por 10, de 20 por 20 ou 50 por 50. O que o texto diz é que era um terreno pequeno e tinha lentilhas. Lentilhas não é tão difícil assim de plantar e cultivar. Talvez não seria mais fácil Samá fazer como os demais e correr, e esperar um outro dia mais favorável para lutar por aquele pedaço de terra e por aquelas lentilhas? Não, ele diz assim: não, a terra é pequena, o produto que está plantado lá é lentilhas, que parece não são uvas, não é um pé de oliva, que além do fruto ainda dá azeite, que dava muito dinheiro na época. Não, eram lentilhas. Mas ele decide lutar por aquele pedaço de lentilha, porque ele entende, não é o tamanho do pedaço, nem
o que tem nele, mas é o significado emocional que aquilo tem para mim. Está dizendo assim: essa terra é minha, é pequena, mas é minha. As lentilhas são verduras comuns, mas são minhas. E eu não vou abrir mão dessa terra que é minha, dessas lentilhas que são minhas, para deixar que os filisteus as tomem. Eu estou dizendo com isso, meu irmão, em nome de Jesus, se esse homem Samar decide pôr sua vida em risco para defender um pedaço de terra, quanto mais nós não devemos insistir, investir, dedicar, aprofundar para defender a nossa família. Alguns desistiram dos filhos. Esse meu filho não tem jeito. Outros dos pais. Esse meu pai não vale nada. Essa minha mãe aí nunca vai mudar. Outros desistiram do parente, do A, do B e do C, mas eu vim dizer em nome de Jesus Cristo, o Deus que transforma os corações, não desista de lutar, de perseverar por sua família, porque ela vale muito a pena. Eu não sei, repito, os detalhes, as circunstâncias. Alguns foram agraciados por Deus, que são numa família estável. Tá? Quando você olha para a Bíblia, algumas pessoas criam uma imagem que não existe na Bíblia, de famílias perfeitas, famílias que não têm problemas. É só olhar para a Bíblia. Você quer exemplo? Começa lá no começo já, né? A redundância aqui. Lá no princípio já começa. Quem matou Abel? Caim. Caim era quê de Abel? Irmão. Um irmão matou o outro. Você quer mais? Tem um monte de exemplo. Quem perseguiu a Davi, queria lhe matar várias vezes. Qual é o nome desse rei? Saul. O que Saul era de Davi? Sogro. Ou estou errado? Você não leu a Bíblia? Milca ou Mical não era filha de Saul? Não casou com Davi? Era sogro. O sogro querendo matar o genro. Quem quis matar Davi e arrumou um complô com os soldados e um general de Davi para matar o pai? Já falei aqui, né? O seu filho, Jonathan bonitão, falou: vou matar meu pai, vou assumir o trono. E olhe a família de Davi. Onde que tem família perfeita? Família sem problema na Bíblia? Não tem. Na Bíblia tem famílias reais. Famílias reais têm conflitos. Famílias reais lidam com situações, não de fora, de dentro da família. A questão não é se eles têm problemas. A questão é se eles deixam os problemas vencer. Porque apesar dos problemas, eles encontram em Deus forma de superá-los. E esse é o desafio, que a gente não desista dos nossos. Agora entenda, eu comecei falando que nós temos uma guerra espiritual. E eu falei sobre família agora, para dizer que essa guerra espiritual tem alguns alvos, e um dos principais dela é a nossa família. Um dos principais alvos do diabo é atacar nossa família, porque eu não consigo ver um pai que tem um filho pequeno que está doente e esse pai fica, tranquilo, leve, solto e alegre. Não, ele fica preocupado, ele fica sobressaltado, porque seu filho está doente. Eu não consigo ver uma mãe que está vendo a filha sofrendo por alguma situação e fala: não, deixa para lá, ela que se vire. Não, ainda que ela não vá falar, ainda que não vá aconselhar, mas por dentro está tudo doendo, tudo sofrendo, porque é questão de amor. Nossa família é alvo dos ataques do diabo. A questão é, nós temos ferramentas em Deus para lutar e vencer nessa guerra. Quando eu vou para 1 de Samuel, no capítulo 17, o texto está falando de Davi, quando Deus permite, através de seu pai Jessé, que ele desça ao campo, aonde estava acontecendo o embate, ou iria acontecer a guerra, entre os filisteus novamente, e o povo de Deus. A Bíblia diz que Davi chega lá, seu irmão enciumado, porque no dia da unção, ele foi o primeiro que lhe chamaram, né? Eliabe, você é o mais velho, vem para ser ungido. E Samuel falou assim: espera ali, não está descendo azeite aqui? Parece que o anjo pôs o dedo no chifre, não vai sair azeite, porque esse não é o escolhido. Agora imagine Eliabe, se põe no lugar de Eliabe. Você é o mais velho da casa, tem seus irmãos menores. Como mais velho,
você é responsável por cuidar de alguns negócios especiais da família. Como o primeiro filho, você tem do seu pai algumas responsabilidades e algumas oportunidades que os outros não têm. E de repente, vem na sua casa o profeta de Deus e o sumo sacerdote do templo e fala assim: olha, eu vim aqui hoje para ungir um rei. Você lembra que pela tradição, os mais velhos têm sempre a prioridade. Aí o teu pai fala assim: Eliabe, meu primogênito, vem cá, vai lá, porque o Samuel veio ungir um rei. Isso deve ser você, porque você é o meu mais velho. Você é o bonito, você é o famoso, você é o cheiroso, você é tudo e alguma coisa a mais. Aí o Eliabe, talvez, se fosse nos nossos dias, poria aquele terno mais bonito que ele tivesse, ia engraxar os sapatos, passar um gel no cabelo, né? Se fosse igual ao do irmão Anderson, como o meu não precisa, era só passar um pente ou a mão assim, e ia lá na frente de Samuel: estou aqui, profeta. Quem você é? Eu sou Eliabe, o mais velho, o primogênito, o primeiro na sucessão. Vamos então ungir. Aí o profeta ia pegar o chifre com azeite e falar: agora vou ungir. Prestem atenção que aqui está o ungido do Senhor, que Deus me mandou ungir. E virava o chifre. Está aberto. E não deixe azeite. E fica, passa o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não tem mais ninguém? Não, tem o caçula. Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Ninguém vai comer até que ele venha e eu descubra quem é o ungido. Ah, tá de brincadeira. Vou esperar aquele moleque. Davi chega, talvez cheirando ainda grama, ou então até mesmo fezes das ovelhas lá, sujo. Vem cá. Não, vou tomar banho. Não toma banho não, vem cá agora. Joelho aqui. Aqui está. Samuel ia repetir a mesma frase: o ungido do Senhor. Não, nem virou assim um chifre, puff, caindo azeite. Eliabe com certeza se sentiu muito mal. Falou: esse moleque, rapaz, que petulância. Eu sou o mais velho. Por isso, quando Davi chegou no campo, ele falou assim: o que você vai fazer aqui? Já te conheço teu coração, como você gosta de aparecer, como você gosta de tirar protagonismo dos outros. Não trabalhou, chega no fim, fala: não, você é o bonito. Não chegou na hora da luta, quando na hora da vitória veio assim: não, esse lutou. Você gosta de aparecer, Davi. Davi falou assim: que tenho eu contigo, cara? Fica aí de boa, nada a ver. Não mexe comigo não, em nome de Jesus. Jesus não estava naquela época, né? Não mexe comigo não, shalom para você, ó, Eliabe. Fica quieto aí, que deixa eu e meu Deus. O texto diz que depois disso, ele se dispõe a lutar com o gigante. Levam ele para Saul. Saul interroga, pede seu currículo. Davi conta a sua história, como Deus, por graça, o permitiu matar 2 animais ferozes, 2 animais silvestres. Então o rei ganha confiança, fala: vai que cola. Fala: então vai lá, chama seu pajem, vem cá, traga aqui as armas, por favor. Pega o meu escudo, pega a minha roupa de guerra, dá para Davi. Olha o contexto é de guerra. Davi foi lá e se dispõe a lutar. O rei decide dar a ele a sua armadura para que ele lute naquela guerra. Saul agiu errado? Não. Ele fez o que é de se esperar: oferecer uma armadura num contexto de guerra. Só que nós lemos o texto, diz que Davi experimentou a couraça, pôs o capacete e pegou a espada e não conseguia andar. Quando você volta para 1 Samuel capítulo 9, diz que Saul, filho de Quis, era um homem alto e muito belo. Então a altura, a estatura de Saul era maior que a de Davi. Por isso que a roupa de Saul não serviu a Davi. Então Davi falou assim: eu não posso lutar com isso. Ele deixou as armaduras de Saul para ir enfrentar o gigante. A questão é, ele se dispôs a lutar. A armadura que lhe ofereceram não serviu, mas ele não desistiu da guerra.
Ele sabia, eu preciso lutar essa guerra. Ah, meu Deus, se você entendesse o que Deus está falando. Faz muito tempo que eu oro pela minha mãe e ela não se converte. Faz muito tempo que eu oro pelo meu pai e o coração não abre. Faz muito tempo que meu irmão está nas drogas e não quer deixar. Mas Deus está dizendo assim, não desista, porque pode ser esse o ano. Pode ser essa hora em que ele vai ter um encontro comigo. Imagine se Davi desistisse de ir à guerra com Golias, porque a farda não lhe serviu. Naquele dia, naquele 40º dia, uma vez mais o dia iria terminar assim: Golias de Gate é o vencedor, e os exércitos de Israel, todos covardes. Mas não é apenas Golias e os homens de Israel, era o Deus do Golias e o Deus de Israel. Se Davi desistisse de lutar naquele dia, era o Deus de Golias é forte, pelo 40º dia seguido, e o Deus dos israelitas é fraco, o Deus dos israelitas é um covarde, pelo 40º dia seguido. Mas Davi entendeu assim: eu não tenho a armadura que o rei me deu, ela não serve, mas eu tenho uma guerra para lutar e eu não vou voltar atrás. É hoje o dia, eu não vim parar aqui em vão, não cheguei nesse tempo à toa, não é casualidade, é a mão de Deus conduzindo as coisas e eu vou avançar. Glória! Agora, eu quero compartilhar 3 lições e terminar a minha fala nessa noite. Quando eu leio esse relato de Davi, eu aprendo primeiro que nem toda arma que funcionou com A funcionará com B. Saul era guerreiro e aquela não era a primeira batalha dele. Ele já lutou outras guerras e, tendo lutado, ele venceu as guerras que enfrentou antes com aquela armadura que ele deu a Davi. Mas quando deu a Davi a armadura, Davi a experimentou e teve a percepção de que isso que ele me deu parece ser seguro, tem uma história de eficácia, mas eu acho que não é a melhor ferramenta para mim. É preciso entender que provavelmente alguns de nós não alcançaram a vitória na luta pela família, não é porque Deus estava longe, mas é porque ficaram presos a modelos que ouviram de A, de B e de C e aplicaram isso também na sua vida, esquecendo o detalhe que cada situação tem seus particulares, cada circunstância tem suas realidades específicas. É preciso entendermos no nome de Jesus que nem sempre a ferramenta que Francisco usou e teve sucesso vai ter sucesso com Chico. É preciso no nome de Jesus entender isso, porque quem sabe estou falando com alguém que faz mais de anos que está orando por algum parente e falou assim: não deu certo. A irmã Bibiana me disse: ora, vai no monte, faz 3 dias de campanha que vai acontecer. Eu fiz 4 dias e nada aconteceu. O pastor disse: ora, chega em casa, entra na porta de joelho, orando, depois pega a água, joga no canto da casa. Eu fiz 5 dias isso e nada aconteceu. E a gente aprende estratégias. Não há problema em compartilhar nossos testemunhos, como Deus nos deu vitória, não há problema nisso. A questão é, eu que estou ouvindo o relato, não posso cristalizar, não posso fechar, não posso encerrar o processo e o poder de Deus apenas naquela circunstância. Nós lemos na palavra de Deus que em certa ocasião, cegos foram ter com Jesus, falando assim: Senhor, se quiseres, pode nos fazer ver. O que Jesus fez? Assim: eu quero ver. E a Bíblia diz que o cego passou a enxergar. Numa outra ocasião, foi outro cego: Senhor, eu quero ver. Jesus fez o quê? Cuspiu na terra, fez lodo, pegou, pôs no olho dele. Vai ao tanque de Siloé e se lave. Por que ele disse apenas: eu quero ver e veja? Então, ele com apenas deu a sua palavra e ele passou a enxergar.
Com outro, fez barro, pôs no olho e mandou, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele está em Cafarnaum, presbítero Anderson, está pregando, está cheio a cruzada. 4 amigos estão sabendo assim, olha, tem um homem aqui na cidade que opera milagres. Falam, é hoje o dia do nosso amigo. Pegam ele, levam ele da casa, destelham a casa, fazem ele descer no meio da casa em que Jesus estava. Jesus olha para ele, o que diz para ele? A tua fé te salvou. Levanta aí, anda. Agora, depois de um tempo, ele está em Jerusalém, ele vai no tanque das ovelhas, e está lá em Betesda, e tem um homem que está há 38 anos enfermo. E o homem está lá. Não é o homem que foi ao encontro de Jesus, é ele que foi ao encontro dele. Fala assim, que edificação. Vê que Jesus não repete processos de cura, para nos ensinar, eu sou Deus, eu faço como quero, faço a hora que quero, eu uso o método que eu quiser, mas uma coisa tenha certeza, se eu quiser, vai acontecer e ninguém vai impedir. As irmãs que estavam aqui, eu posso matar, eu faço viver, eu posso abater, eu faço exaltar. Ele é Deus e faz como quer. Mas alguns de nós nos decepcionamos, porque esperávamos que ele viesse por esse caminho e não veio. E achei, Deus me esqueceu. Não pense assim em nome de Jesus, porque a ferramenta que deu certo com Saul não servia para Davi. Segunda lição que aprendo ao ler esse relato de Davi é não apenas isso, é que se aquilo não deu certo, há uma ferramenta certa, há um método certo. E o texto diz que Davi pegou o seu cajado de pastor, foi até um ribeiro, um riacho, e pegou 5 pedrinhas, pôs no seu alforje, foi ter com o gigante. Os irmãos conhecem a história. O gigante amaldiçoa Davi, Davi o repreende e o amaldiçoa também. Começa a guerra, o gigante pega a sua lança, Davi pega a sua funda, põe uma pedra, gira e solta a funda. E a Bíblia diz que a pedra crava na testa de Golias, o atordoa, deixa caído, quase deixa desacordado. Davi corre, pega na espada do próprio Golias e faz o quê? Corta a cabeça dele. Fala assim, hoje não vais mais levantar para afrontar o Deus de Israel. Hoje a tua história terminou aqui. E Davi vence a guerra. A questão é, Davi, ele entendeu que havia uma arma ou uma outra estratégia que Deus podia lhe dar. Então ele não desistiu. Essa não deu, há uma outra que pode dar certo. Nem toda ferramenta, nem todos os processos, nem todas as estratégias que deram certo com o irmão A, deram certo comigo. Então Deus não me ama. Não deu certo essa estratégia, eu não vou desistir daquilo que desejo em Deus. Apenas vou mudar a estratégia e entender que há um método, há uma estratégia, há uma arma, há um processo certo que eu preciso usar. Só que aí veio o detalhe interessante. Como disse, quero só uma situação. Nós podemos ter aqui na igreja 5 irmãos desempregados, mas cada um deles tem um contexto diferente. O único aspecto comum é que estão os 5 desempregados, mas cada um tem um contexto diferente, uma situação diferente. E por causa disso, pode ser que os 5 mandem currículo de emprego na mesma agência e só 2 consigam emprego, outros 3 não. Ué, foi tudo na mesma agência, por que só 2 conseguiram, outros 3 não? Não é porque os 3 não eram bons e tudo mais, não. É porque alguns detalhes fizeram a diferença. A questão é, se cada situação é uma situação, e cada situação então vai demandar uma arma ou uma estratégia específica, como eu vou saber qual é a estratégia para mim? Aí eu quero falar com você, a segunda lição que aprendo aqui, é que pode ser que eu não saiba uma estratégia específica, sabe, bem particular para mim, mas a Bíblia nos apresenta princípios, a Bíblia nos mostra realidades que são imutáveis, realidades que jamais falham, realidades nas quais podemos descansar e confiar. Aí, glória a Deus por isso,
O texto diz que Davi, ele desce ao riacho, pega as pedras e vai lutar contra Golias. Não é errado alguns irmãos enfocarem nas pedras. Fala assim, uma é a pedra da adoração, outra da oração, outra do jejum, outra será das quantas. Não é errado, amém, é válido. Mas olha atentamente para esse texto. O texto continua assim, a partir do versículo 41. Irmão Júlio, se puder pôr para mim, 1 de Samuel 17, a partir do versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Não era feio, né? Como alguns falam que Davi era feio. Não tinha, não. Gentil presença. Sabe o que é gentil? Agradável presença. Era um moço bonito até, se quiser pôr em outras palavras, né? Davi não era, não, porque era ruivo. Quem disse que ruivo é feio? É apenas ruivo. Só porque ferrugem é feio. Preconceito contra os ruivos, né? Continuemos a leitura. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Porque ele viu o cajado de Davi na mão. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Aí começou o erro de Golias. Porque uma coisa é quando a guerra é do fórum humano. Mas quando põe Deus ou espiritual na história, mexeu na caixa de marimbondo. Mexeu aonde não podia mexer. Glória. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Agora olha o detalhe. Porém, vamos ler junto. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos. Se há uma arma que não falha, é o nome do Senhor dos exércitos. Se há uma arma que não trava, é o nome do Senhor dos exércitos. Se há uma arma que nunca conheceu derrota, é o nome do Senhor dos exércitos. O nome do Senhor é forte. O nome do Senhor é poder. O nome do Senhor é vida. O nome do Senhor é paz. Olha o que Isaías diz: o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Abraão está com Isaac lá na terra de Moriá, num dos montes. Ele vai sacrificar Isaac. Deus intervém, mas o texto diz antes que Abraão diz assim: olha, o Senhor proverá para si o cordeiro. Olha só o texto. Não diz proverá para mim, é proverá para si. Esse si é quem? Discurso indireito. Ele vai prover para ele mesmo o cordeiro para o matadouro. Isso é, a luta não é minha, filho, é do próprio Deus. Se ele me mandou aqui, ele vai dar os recursos para lutar. Glória. A tua família não é só tua, é família de Deus. E se é de Deus, ele cuida. Davi venceu o Golias não porque tinha pedra, mas é porque ele foi no nome do Senhor dos exércitos. Aí pega essa chave no nome de Jesus. Eu vou terminar para nós orarmos um pouquinho. Quando diz no nome do Senhor dos exércitos, é inevitável para mim não lembrar 1 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É inevitável
quando eu ouço no nome do Senhor dos Exércitos, eu não lembrar de Moisés, quando ele pergunta assim: qual é o teu nome? A quem direi que me enviou? Diga: o eu sou me enviou. Para Faraó, diga: o eu sou me enviou. Para os filhos de Israel, diga: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou. Agora, por que Deus diz a ele, diz aos filhos de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque eles eram descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles eram família, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, o Deus do teu pai, o Deus do teu avô, o Deus do teu bisavô é o teu Deus e é Ele quem me enviou. Você não entendeu? Eu vou entender já. Se você proclama o nome do Senhor como o teu nome, como o teu Deus, a tua família também vai estar ligada por esse nome, por esse Deus. Então clame no nome do Senhor. A questão é que Davi, ele sabia que não é a estratégia que vai definir se eu vou vencer ou perder a guerra. É em quem deposito a minha confiança e a minha esperança. Não se trata de fazer 50 dias de jejum e oração. Nós estamos aqui numa campanha de 7 segundas-feiras em clamor pela família. Para pouco vai adiantar eu vir aqui só cumprir calendário, só vir para o irmão ou a irmã me ver. Falar assim: não, o irmão veio na campanha, esse se preocupa com a sua família. O que de fato faz a diferença é eu vir, mas vir confiando no nome e no poder do nome de Jesus. O que faz a diferença é eu não apenas esperar por 7 campanhas, por 7 semanas, mas todos os dias dizer: Senhor, salva meu pai, liberta ele em nome de Jesus. Eu profetizo: meu pai será teu servo, vai andar comigo na igreja, vai ser daqueles crentes tradicionais que levam a Bíblia debaixo do braço, não vai deixar a Bíblia, não vai usar no celular, é na Bíblia. Eu profetizo: meu filho não é apenas um drogado, é um profeta de Deus na terra. Eu profetizo que minha família pertence ao Senhor e eu não vou abrir mão de nenhum deles até que venha o dia do Senhor. Fique em pé, por favor, no nome de Jesus. Samar é o homem que defende o pequeno pedaço de terra, não pela grandeza do terreno, mas pelo que o terreno significava para ele. Tua família, o parente seu, pode não ser famoso, não ter estudo, não ter beleza, não ter coisas que aparentem ser valiosas, mas saiba, ele é precioso para Deus, tanto como é para ti. E o Senhor, a Bíblia diz que a vontade dele é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu vim pregar hoje para você, meu irmão, minha irmã que está aqui e tem algum parente que até hoje vive resistindo ao apelo da salvação. Eu vim dizer: não desista, não desanime, não dê nenhum passo para trás, porque Deus está contigo e Ele vai te dar vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Samar não desistiu, mas ele entendeu: eu vou lutar, nem que for para eu morrer, mas morro defendendo aquilo que é meu. Davi falou assim: a armadura não serviu, a primeira estratégia não deu certo, mas não vou desistir não. Eu vou buscar em Deus uma outra estratégia. E a estratégia não é mais terrena, não é mais humana, é espiritual. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele vai dizer: é este que te entregar nas minhas mãos. Deus tem vitória para nós, Deus tem vitória para você. Por isso, não desista da tua família, não desista dos teus parentes, porque o Senhor é contigo e Ele vai te fazer vencer. Vocês podem louvar o Senhor? Glória a Jesus. Me ama
Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu quero que você, confiante no amor de Deus, comece a pensar nesse teu parente que precisa de Deus. Pense nele, pense nela. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Rebadarabasura da Bacatarabadaia. Comece a orar, comece a orar. Fale com Deus. Clame ao Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora é o momento de você clamar. Você ouviu a palavra de Deus? E Deus disse aqui: não desista dos seus parentes, não desista dos teus, porque eu vou te ajudar, eu sou contigo. Comece a orar, fale com Deus. Não espere eu orar por ele, não sei quem é. É você que sabe quem é a pessoa. Por isso ore, levante um clamor a Deus. Rebadarabasura bacadarabacaya. Glória, ore ao Senhor. Por que você parou de orar? Já clamou pelo teu parente? Já? Ah, não desista, não desista. É momento de orar, não é momento de cantar, nem ficar olhando para mim, não. Eu não posso fazer mais do que trazer a palavra de Deus para você. Agora é você e Deus falando com Ele, clamando. Tenha amor pelo seu parente, ore ao Senhor em nome de Jesus. Sim, Senhor, eu clamo pelos meus parentes em Angola. Sim, Jesus, pelo Jojo, a Inocência. Eu oro, meu Deus, pelos meus parentes. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, do álcool. Liberta, meu Deus, oh Pai, da incredulidade. Salve os meus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salvação. Sim, Senhor. Só o nome há. Em nome de Jesus. O nome Teu nome é poderoso para arrebentar as correntes, para quebrar as cadeias. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Salvação, salvação, salvação na minha parentela. Salvação na minha parentela. Deus, o Dadão, acima de todo sim, meu Pai. poder. Meu Deus, em nome de Jesus. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade. Ore ao Senhor. Não perca a oportunidade de falar com Deus. Apresente seu parente diante de Deus. Eu não conheço ele, você que conhece. Clame pela salvação do teu parente. Hoje é culto da família. Não queira ir para o céu sozinho, sozinha. Os coxos. Sim, Senhor. Nós clamamos por salvação. Nós clamamos por salvação. Nós clamamos por salvação. Nós clamamos por salvação. Rebente as cadeias da incredulidade. Pai, rebente as cadeias dos vícios. Meu Deus, liberta esse homem, essa mulher
Sim, meu Pai, o Senhor sabe o nome, a pessoa que este irmão, que esta irmã está apresentando a Ti. E eu uno a minha fé a Ele, pedindo: salva, liberta, resgata, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nossa família vai servir o Teu nome, nossa família está debaixo do poder do Teu nome. Sim, meu Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreenda toda maldição familiar, repreenda toda praga familiar, repreenda toda palavra maldita contra qualquer família aqui, em nome de Jesus, 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 no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Os que estão acompanhando pela internet, sim, meu Pai, responda ao clamor, responda à oração. Ebadaya surabakalabakaya, doribikandalabakatsurebeka. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Diga assim bem alto: minha família. Mais alto: minha família é família de Deus. Minha família está debaixo do poder, do nome do Senhor dos exércitos. Aplauda ao Senhor, tome seu assento. Pode sentar por bondade. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um culto de adoração ao Senhor. Queremos louvar a Deus por todos os irmãos que estão conosco hoje, cultuando conosco. O irmão Osvaldo e Maloi, vocês sejam bem-vindos de novo em nome de Jesus. Vossa família é sempre bem-vinda nesta casa de oração. A todos os queridos visitantes, Deus que ricamente vos recompense de acordo com vossas necessidades em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero também aproveitar esses minutos ainda que temos para lembrar os irmãos. No domingo passado nós fizemos um apelo para uma contribuição relacionado com uma obra que precisamos fazer aqui na igreja, que é estrutural. Nós mostramos para os irmãos, ainda incentivo, ao final do culto, se quiser, passe ali daquele lado, você vai ver, já aqui dentro, um desnível no chão, e aí fora um desnível maior, que precisamos corrigir com urgência. Alguns queridos irmãos já estão contribuindo, graças a Deus, já trouxeram suas contribuições. Nós temos as pedras aí fora já, que um casal generosamente doou para a igreja. Alguns irmãos estão entregando as contribuições. Nós dissemos que a princípio para essa obra vai ficar mais ou menos em torno de R$4.200. Naquele dia que fizemos aqui o pedido, né, aos irmãos, o diácono Wagner deu R$3.090, é isso, né? R$3.030, mais ou menos deu R$3.030, né, de promessas de contribuição. Então falta ainda algum valor para completarmos esses R$4.200, que é em média o que vamos precisar para corrigir esse problema. Então você que no domingo não esteve aqui, não ouviu, nós estamos pedindo
a ajuda dos irmãos. Você que está online nos assistindo, nos ajude também com isso. Traga a sua contribuição, sua oferta. Você que não é daqui de Londrina, está longe, quer contribuir, entre em contato conosco lá pelo Facebook da igreja. A gente vai dar instruções a você como fazer para contribuir, para que possamos resolver esse problema do nosso prédio, problema estrutural. Então, o pedido é: contribua com o que você puder. Tá? Nós temos uma série de materiais que precisam ser comprados. Então, você vai pegar um envelope, vai anotar o seu nome e descrever contribuição para a reforma. Só isso, para que a gente possa distinguir, tá? Para não fazermos confusão na hora de separar os valores que estão na casa do Senhor. Então, escreva no envelope. Se não puder escrever, fala com o Diácono Wagner. Fique de pé, irmão Wagner, por favor. Diácono Wagner ou o cooperador irmão Júlio, são os tesoureiros da nossa igreja. O irmão Júlio está lá no fundo, em pé. Procure esses irmãos, que eles vão poder também lhe dar algumas instruções. Obrigado, pode sentar. Para contribuir conosco, para resolvermos essa situação. Também, se os irmãos olharem para cima, nós estamos hoje com algumas dificuldades de som. O nosso som já não estava tão bom assim, e hoje ficou um pouquinho mais difícil. Mas se os irmãos perceberem, nós temos alguns inícios já, né, de resolução do nosso problema. Os trabalhos começaram na quinta-feira, a equipe veio na quinta e na sexta-feira. Amanhã vão retornar o trabalho, e permitindo Deus, até quarta-feira já teremos mais ou menos aqui uma nova estrutura e dinâmica de som na nossa igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Então, já pedi desculpas, né, aos irmãos aqui pela qualidade do som, e também quem estava online. Houve um momento que o som não estava muito bom. Nossas desculpas aqui, mas é por um pouquinho de tempo só. Mas um pouquinho já teremos uma qualidade melhor de som, porque ontem, né, no encerramento da conferência de evangelismo, o pastor Elisiel ainda falou que a igreja hoje é a igreja híbrida, né? Não tem mais como ficar sem esses recursos tecnológicos, por exemplo, a transmissão online, não só pelos de casa, mas nós temos irmãos de São Paulo, irmãos de Angola, irmãos de outros estados que acompanham os nossos cultos aqui. Então é importante termos uma qualidade de som aceitável, para que esses irmãos, aonde estiverem, possam também adorar a Deus conosco, serem abençoados sem medidas pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquemos em pé, por favor. Alguns casais aqui, eu vou mencionar os nomes. O presbítero irmão César pede, por favor, que os irmãos no final do culto esperem uns minutinhos com ele. Ele quer tratar alguns assuntos com os irmãos de forma bem rápida, tá? Diácono Claudinei, irmã Andréa, presbítero Jonathan, irmã Rafaela. Olha, agora o som deu aqui umas ecoadas, né? Diácono irmão Hércules e a irmã Camila, cooperador irmão Luiz e a irmã Érica, e o diácono Carlos e a irmã Sara, tá? Vou repetir o nome dos esposos. Então, diácono Claudinei, diácono Hércules, presbítero Jonatas, diácono Carlos, irmão Luiz. Vocês e vossas esposas, por favor, cedam ao presbítero César aí alguns minutos, bem rápido. Precisamos da vossa ajuda em nome de Jesus. Faça assim suas mãos. Eu quero despedi-lo com a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão, a consolação e a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sobre cada família que está aqui representada e sobre todo o povo de Deus que está espalhado por toda a terra até o dia da volta do Senhor Jesus. Juntos dizemos com fé: amém. Nosso culto está terminado, vá em paz. Por favor, lembre-se